aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos? A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem das mesas de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito o que tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. E nós somos aqueles que se aproveitam das migalhas que caem da mesa do Senhor. Cristo veio em princípio para o povo judeu. E nós somos descendentes daquele povo judeu. E é muito bonito a gente ver essa ligação que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. Como é rica a Igreja Católica e como nós católicos muitas vezes valorizamos o conteúdo da Igreja Católica. Mas hoje eu queria falar sobre algo que já faz tempo, lendo os documentos da Igreja Católica, do Vaticano II, Evangelho Nunciante, sobre a missão do leigo no mundo. Nós nos sentimos muito bem nas nossas casas, não é? Protegidos. Na rua, muitas vezes, não nos sentimos tão protegidos. Nós nos sentimos muito bem no templo. Não é assim? E temos movimentos, temos trabalhos dentro do templo para ajudar a comunidade, diríamos assim, a bem celebrar a palavra de Deus, a bem se alimentar da palavra de Deus e da Eucaristia, para depois fazer o quê? Para depois fazer o quê? E aí está o problema sério. Num mundo que tanto precisa da palavra de Deus encarnada, nós muitas vezes hoje em dia nos sentimos com medo de assumir o nosso papel no mundo. E não é o Padre Miguel que está falando, é a Igreja que fala.
Mas como a gente tem preguiça de ler os documentos da igreja, não é assim? Não temos preguiça? Temos ou não temos preguiça? E muita, não é? Temos preguiça até muitas vezes de lermos a palavra de Deus nas nossas casas, de o casal rezar juntos, da família rezar junto, de estudarmos o catecismo em casa. Nós falamos muito de futebol, não é? Falamos mal dos políticos, não é? Tudo isso é fácil falar. Mas e falar da gente dentro da família? Aí fica difícil. E então vejam bem, dentro de toda a comunidade existem serviços que devem ser realizados. Ministro extraordinário da Eucaristia, ministro extraordinário da palavra, apostolado da oração, renovação carismática, movimentos jovens, tem muitos serviços. Mas tudo isso está em função de quê? E aí está o ponto que nós deveríamos refletir muito e com muita seriedade. A igreja não tem razão de ser, a não ser em relação com o mundo, com a sociedade. Cristo ficava na sinagoga o dia todo, rezando. Ele saía. Por isso, vejam bem, no fim de cada Eucaristia, há um imperativo que é muito sério. Ide. Ide para quê? Para entrarmos nas nossas casas protegidos? É o mundo que nos espera. E nós muitas vezes temos medo de irmos ao mundo, porque o mundo vai nos questionar. E a gente muitas vezes não está preparado para podermos realmente dar testemunho de Cristo ressuscitado no mundo em que nós vivemos. Não nos preparamos. Estamos muito bem dentro do templo. Ninguém nos questiona aqui dentro do templo. Mas quando a gente sai do templo e a gente vai enfrentar as realidades humanas, aí nós vamos sofrer o choque. Um choque muito sério. Então vejam bem, neste ano estamos no ano das novembro, em outubro que vai ser? Eleições, não é? Estamos nos preparando. Estamos nos preparando, estamos refletindo, estamos rezando, estamos pesquisando. Porque vai depender muito dos políticos para resolver problemas da sociedade, dos nossos irmãos, nossos problemas, nessa sociedade tão complicada em que vivemos hoje em dia. E então vejam bem, a missão da igreja não está em função da própria igreja. Eu digo de vez em quando que nós muitas vezes encontramos batizados pagãos. Batizados pagãos, que contrasentido. Todo batizado deveria ser seguidor de Jesus Cristo. Deveria continuar a missão de Jesus Cristo. Mas muitas vezes, já fui batizado, já fiz primeira Eucaristia, já fui crismado, já casei na igreja. E fiz o quê? Realmente estou levando ao mundo a proposta de Jesus Cristo? Que pedagogia que estamos usando para realmente tentarmos levar a mensagem de Jesus Cristo no mundo em que nós vivemos? Ide. O mundo nos espera. E no campo da política, que fazemos, por exemplo, para trabalhar junto com os políticos? Para que a doutrina social da igreja seja conhecida pelos nossos políticos. Tem católicos que estão na política,
Mas qual é a nossa ajuda a esses políticos? Se vota e depois que se faz? Se malha. Não é assim? Se vota e depois se malha. Mas a gente acompanha, a gente cobra, a gente exige. A maioria das vezes não. Muitas vezes as pessoas nem sabem em quem votaram faz 4 anos atrás. Se esqueceram. Então vejam bem, nós somos escolhidos por Jesus Cristo, somos consagrados pelo batismo por Jesus Cristo. Não é o Padre que me batiza, é Jesus Cristo que usa o Padre para me batizar. E me batiza para quê? Para, sendo consagrado, me dedicar de corpo e alma inteiro à construção do reino de Deus. E a construção do reino de Deus deve ser construído no mundo em que nós vivemos. Não há outro mundo, salvo se aparecerem algum dia marcianos por aí, mas por enquanto não conhecemos outro mundo de homens, de mulheres. E então, dentro da sociedade, uma série de campos que nós católicos estamos sendo omissos. Um campo é a política. E o campo da saúde como está? Tudo bem, graças a Deus? E o campo da educação como está? Tudo bem, graças a Deus? A gente critica, a gente questiona, mas a gente tenta realmente ajudar aos nossos políticos para que realmente as leis ajudem a uma recuperação no campo da educação. Hoje em dia, ser jovem é estar exposto a problemas seríssimos dentro da sociedade. Quantos jovens entram por campos que todos vocês conhecem? E qual é o nosso papel? É simplesmente criticar? É simplesmente dizer? É simplesmente dedurar? Não deveria ser acolher com amor, com carinho, para tentar dar a mão e recuperar as pessoas? É a sociedade que nos espera. Se a gente realmente não tentar evangelizar, nós poderemos discutir que pedagogia usarmos para chegarmos a todos os cantos da nossa sociedade. Mas nós temos que fazer isso. É um desafio que, porque somos batizados, Cristo nos coloca. Na sua época, por que ele foi crucificado? Porque simplesmente falava, amai-vos uns aos outros? Ou porque ele colocou o dedo nas chagas naquela época? Porque ele denunciou problemas sérios que existiam naquela época? Porque ele realmente não compactuou com as injustiças? E ele começou a atrapalhar. E porque começou a atrapalhar, ele tinha que morrer. Ah, mas ele veio nos salvar. Sim, veio nos salvar. E Deus escolheu e sabia que o fim neste mundo de Jesus Cristo seria a cruz. Mas não acabaria na cruz, viria a ressurreição. Por isso, meus amigos, fazer um novenário não é simplesmente chegarmos aqui, sairmos satisfeitos, que bonito, passamos 9 dias, cantamos, louvamos ao Senhor, participamos da Eucaristia. Mas o que é participar? É a mesma coisa que assistir? Quantas vezes se escuta, eu vou assistir à missa? Ou nós participamos? Ou nós estamos aqui fazendo o quê?
Coisa muito séria. Participar e tomar parte na obra redentora, na obra evangelizadora que Cristo deixou aos nossos cuidados. Somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Por isso vamos pensar um pouco. Que não sejam simplesmente 9 dias que nos reunimos aqui, que sejam momentos de reflexão. Como está o nosso batismo? Como está a nossa consagração? Consagrados a Deus, servindo no mundo em que nós estamos, para construirmos com a graça de Deus o reino de Deus. Não será completo, não conseguiremos neste mundo vivermos plenamente o reino de Deus, mas a nossa missão é tentarmos. Por que não vamos conseguir? Porque nós somos pecadores, nós somos limitados. Mas Deus é misericordioso e Deus sempre está disposto a nos perdoar. Mas por isso vamos pedir a Cristo nesta Eucaristia que nos ajude na caminhada, que a gente saia dos templos, sim, mas que a gente aprenda, se prepare no templo para podermos evangelizar. Não levarmos as nossas ideologias ao mundo em que vivemos, mas levarmos a proposta de Jesus Cristo. Uma sociedade de todos irmãos, uma sociedade onde realmente o mundo seja manifestação do amor de Deus a todos os homens. Está certo? Estão muito sérios. Estão pensando, ruminando, refletindo. Vamos ver depois os frutos. Que a palavra de Deus realmente seja semente de vida em cada um de nós. Que a palavra de Deus nos ajude a confiarmos muito mais na graça de Deus. Vejam aquela senhora, que fé que ela tinha. Parece que Cristo deu um chute nela, não é? Mas ela soube revidar, ela não calou a boca. É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus filhos. Vamos pedir que a graça de Deus toque no nosso coração e que cada dia da novena saiamos mais e mais comprometidos na construção do reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.